Olha, a gente vai falar agora sobre eletrólise, tá? Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, na eletroquímica, o que acontece? Você tem uma reação química ou uma energia química se transformando em energia elétrica. Aqui vai ser o inverso, tá? Nós trabalharemos aqui com reações que são não espontâneas, ou seja, você vê que a diferença de potencial delas é menor que zero. Então, elas são reações não espontâneas, ou seja, não ocorreriam naturalmente. Okay? Só ocorrerão por conta da corrente elétrica. Okay? Então, olha só. Esse daí é um esquema básico de eletrólise. Então, nós temos aqui, que a gente chama de cuba eletrolítica. Tá? Então, aqui nós temos uma fonte geradora, né, de corrente elétrica, que pode ser uma pilha, pode ser uma bateria. Tá? Eu poderia ainda aqui, ó, colocar a pilha que a gente acabou de trabalhar, né? As pilhas de Daniel, ok? Qualquer outra pilha nós poderíamos colocar aqui. Tá? Então, você tem dois eletrodos, ok? E esses eletrodos são inertes, tá? Ou seja, são eletrodos que não vão participar da reação. Tá? Eles são inertes. Você tem dois eletrodos aqui. E aqui você vai ter a solução. Tá? Então, vai depender do tipo de eletrólise. Então, nós temos a eletrólise a ígnea e temos a aquosa. Então, na ígnea, você vai ter aqui o composto iônico fundido, e se for a aquosa, você vai ter aqui a solução. Tá? Normalmente, você pode encontrar a representação da pilha dessa forma, ok? Então, você tem aqui, ó, o traço menor representa o polo negativo da pilha e o traço maior representa o polo positivo. Então, aqui, ó, no lugar dessa pilha, nós poderíamos ter essa representação, tá bom? Então, tracinho menor, polo negativo, tracinho maior, polo positivo, ok? Então, como a gente já sabe, na pilha, no polo negativo, nós temos a saída dos elétrons, ok? Então, olha só o que vai acontecer aqui, gente. Aqui talvez você vai achar um pouco estranho, né? O que vocês estão enxergando aqui, ó, de diferente do que vocês aprenderam em relação às pilhas? Dá uma analisada aí nesses polos. O que vocês estão vendo de diferente? O cátodo está no lugar que o ânodo seria? O que mais? Só a posição? E está indo do ânodo para o cátodo. Está indo para o ânodo, do ânodo para o cátodo. Isso, os elétrons. Mas aqui, ó, quando você aprendeu sobre pilhas, a polaridade do cátodo? É positiva. E aí o ânodo é negativo. Exato. Olha só, gente, o que acontece aqui? Na eletrólise, esse eletrodo que nós temos ligado aqui ao polo negativo da pilha é como se fosse uma extensão, ok? É como se ele fosse uma extensão do polo negativo. Então, por isso que ele fica com carga negativa, tá bom? Então, aqui, ó, você tem o ânodo dessa pilha aqui. Portanto, se o eletrodo é uma extensão, ele também é polo negativo. Tudo bem? Até aqui? A mesma coisa aqui. Tá? Aqui nós teríamos o cátodo da pilha, ok? Onde os elétrons são recebidos. Então, aqui nós temos o cátodo. Esse eletrodo aqui nada mais é do que uma extensão do cátodo. Tá? Então, se ele é uma extensão do cátodo, logo ele vai ter o quê? Polo positivo. Tá bom? Então, por isso que aqui nós temos o negativo e aqui o positivo. Agora, por que esse daqui vai ser chamado de cátodo e por que esse vai ser chamado de ânodo? O que vai acontecer aqui? Olha só. Nós teremos aqui uma solução eletrolítica ou nós teremos uma substância fundida eletrolítica.
tá? Ou seja, você vai ter a presença de cátions e vai ter a presença de ânions. O que acontece, né, na eletrólise? A eletrólise, gente, é o quê? É um processo não espontâneo, ou seja, que não ocorreria normalmente, de decomposição de uma substância iônica, tá? Pelo quê? Pela passagem de corrente elétrica. Aí, o que vai acontecer? Os íons, tanto o cátion quanto o ânion, precisarão se descarregar. O que é descarregar? Precisa tirar a carga. Então, por exemplo, o cátion, que tem carga positiva, precisa descarregar essa carga positiva. O ânion, que tem carga negativa, precisa descarregar essa carga negativa. E ficar como? Ficar com carga zero. Tá? Então, no caso aqui, ó, os elétrons estão saindo daqui do polo negativo, estão vindo para essa placa. Então, essa placa aqui está carregada com carga elétrica negativa. Tá? Enquanto essa daqui, positiva. O que vai acontecer? O cátion, por ser positivo, ele é atraído para a placa negativa, ok? Então, por exemplo, suponhamos que aqui a gente tivesse um cátion com carga mais 1. Quando ele entrasse em contato com o elétron, ele está recebendo elétrons. Concordam comigo que ele está recebendo elétrons? Se aqui a placa está negativa e o seu cátion é positivo, ele vai receber elétron e vai se transformar em cátion zero. Então, que processo é esse? Oxidação ou redução? Redução. Redução. Não é? Redução. Agora aqui, analisa o ânion. O ânion tem carga negativa, ok? Então, ele vai ser atraído para o eletrodo positivo. E assim, ele vai descarregar de Cl-, ele vai perder esse elétron. Então, ele vai de A-, ou seja, um ânion qualquer com carga negativa, ele vai perder esse elétron e vai passar a zero. Ok? Então, ó, se de menos 1 está indo para zero, o que está acontecendo? Oxidando ou reduzindo? Oxidando. Está oxidando. Agora eu vou pedir para você se lembrar daquilo que a gente aprendeu lá em pilha. Onde ocorre o processo da redução? No cátodo ou no ânodo? Cátodo. No cátodo, certo? E onde ocorre o processo da oxidação? Não é no ânodo, lá na pilha? Aqui continua sendo a mesma coisa. Então, aqui, ó, você viu que o cátion, ele sofreu redução aqui no polo negativo. Por isso que nós temos aqui o polo negativo como cátodo. Por quê? Porque continua ocorrendo o processo da redução. Ok? Por isso que aqui é chamado de cátodo. E aqui, o ânodo. Por que aqui nós temos a nomenclatura para o polo positivo de ânodo? Porque o ânion vai sofrer a oxidação. Tudo bem até aqui? Sim? Sim, professor. Tá? Então, polo negativo por quê? Porque é uma extensão do polo negativo da pilha. Ok? Polo positivo por quê? Porque é uma extensão do polo positivo. Por que é chamado de cátodo do polo negativo? Porque aqui vai ocorrer redução. Ok? Assim como ocorria na pilha. Continua o mesmo processo. A mesma coisa aqui. Por que o ânodo, né? Que é o polo positivo? Porque aqui vai ocorrer a oxidação. Então, olha só. Como eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, o cátodo, que é o eletrodo negativo, sofre o processo da redução. Então, você vai ter um cátion, ok? Então, no caso aqui, a gente tem um cátion genérico com carga mais 1, que está recebendo um elétron. Então, se ele está recebendo, o que está acontecendo? Ele vai para cátion zero. Tá? O ânodo. No ânodo, a gente tem um eletrodo que é positivo, por ser extensão da pilha, ok? E vai sofrer o processo da oxidação. Então, você tem um ânion que se oxida, ok? Porque perde um elétron. Tá? Então, esse processo aqui, ó, a gente já viu. Então, isso aqui seria uma semi-reação, né? De redução e aqui de oxidação. Então, olha só.
Como é que ficaria aqui essa tabelinha? Processo eletroquímico, aí a gente tem a pilha e tem a eletrólise. Na pilha, o cátodo, qual seria o polo? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Enquanto que na eletrólise? Negativo. Negativo. Qual seria o polo para o ânodo na pilha? Negativo. Negativo. Enquanto que na eletrólise? Positivo. Positivo. Ok? Ah, isso daí está na sua apostila e não me lembro em qual página. Peraí, na página 42, tá? Então, vocês podem preencher aí a apostila de vocês. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrólise ígnea. Tá? O que significa ígnea? Ígneo significa ardente, significa inflamado. O que acontece? Gente, quando a gente tem um composto iônico, no caso aqui, está falando do cloreto de sódio, que é o NaCl, vocês acham que o NaCl, que é um composto que a temperatura ambiente é sólido, se nós submetermos o NaCl a um sistema de lâmpadas, por exemplo, será que conduz corrente elétrica? Será que ele é um bom eletrólito no estado sólido? O que vocês acham? Eu não entendi a pergunta. Ó, o sal é um bom eletrólito no estado sólido? Por exemplo, aqui a gente vai falar da hidrólise, da eletrólise, perdão, do cloreto de sódio, aqui, ó, NaCl, ok? O NaCl no estado sólido, ok? Ele é um bom condutor de corrente elétrica, sim ou não? Porque isso que é um eletrólito, né? Um eletrólito é uma substância que é capaz de conduzir corrente elétrica. Então, o NaCl, gente, quando ele está no estado sólido, ele não consegue conduzir corrente elétrica. Okay? Por quê? Para conduzir corrente, a gente precisa dos cátions, certo? Então, para isso aqui acontecer, você tem duas formas de transformar o NaCl num eletrólito. Colocando em água, certo? E aí a gente teria dissociação. Como ficaria a dissociação do NaCl? Na mais, Cl menos. Na mais e Cl menos, perfeito. Então, você teria um eletrólito em que você tem a presença de íons, ok? E a outra forma seria através de se fundir o NaCl, ok? Então, outra forma seria fazer a fusão. Então, a eletrólise ígnea é aquela em que não há utilização de água, ok? Então, aqui, o que vai acontecer? O sal, o composto iônico, vai ser fundido. E como os sais, eles têm a tendência de ter o ponto de fusão muito elevado, por isso que essa eletrólise é chamada de ígnea, ok? Ardente, inflamado. Por quê? Porque ocorre em temperaturas bem elevadas, tá bom? Então, no caso do cloreto de sódio aí, é em torno de 800 graus Celsius, para que ele se funda. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, então a gente tem aqui um gerador, tá? Que no caso está no lugar da pilha. Então, você tem aqui, ó, o ânodo, tá? E aqui você tem o cátodo. E aqui dentro você tem o NaCl fundido. Então, o que vai acontecer? O Na+, vai ser atraído para onde? Ele vai ser atraído para o cátodo, ok? E ali ele vai sofrer o processo da redução. E assim, ó, nós temos aqui a separação do sódio metálico, tá? Então, esse processo que eu estou mostrando para vocês é um processo industrial, tá? E aí, o que vai acontecer? O cloro vai ser atraído para o ânodo, ok? Onde ele vai sofrer a oxidação e aí vai haver a formação do gás cloreto, ok? Ó, L2, tá? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou entrar pelo celular agora, a gente vai dar uma pausa aqui.
aqui para eu poder mostrar para vocês de maneira mais prática, tá? Aí você pega aí o seu caderno, que a gente vai fazer algumas equações. A gente vai fazer algumas juntos, tá? Para ficar bem claro como é que esse processo ocorre. Estou ingressando aqui pelo celular. Parar o compartilhamento aqui um pouquinho. Agora eu vou compartilhar pelo celular. E já já a gente volta para cá. Muito bem. Então, olha só. O que vai acontecer aí, gente? Então, como eu falei para vocês, vamos montar aqui, ó, de forma bem grosseira aqui, ó. Nós teremos o NaCl fundido. Então, ele vai compor aqui, ó, a nossa substância, tá? Então, aqui a gente tem Na e Cl-, tá? Nós teremos também, nesse sistema, 2 eletrodos que são inertes, tá? E esses eletrodos, olha, estarão ligados aqui num gerador, tá? Uma pilha. Então, isso aqui está representando polo negativo e polo positivo. Então, a gente já viu que o polo negativo a gente vai chamar de cátodo e o polo positivo a gente vai chamar de ânodo, ok? Então, olha só, daqui saem os elétrons. Então, essa placa fica carregada com carga negativa, os íons de sódio são atraídos para essa placa negativa. E quando em contato, o que vai acontecer? Ele vai descarregar. Então, de carga mais 1, ele vai passar para Na0, ou seja, ele vai se solidificar, ok? A mesma coisa aqui o cloro, né, o ânion cloreto, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído para essa placa, que é o polo positivo, e vai descarregar também. Então, ele vai perder esse elétron para a placa. E aí, gente, o que vai acontecer aqui em relação ao cloreto, né? Porque você vê que deixa eu falar primeiro do sódio, que aí eu já vou mostrar para vocês o que vai acontecer com o cloreto. Neste caso e em todos os casos, tá? Então, olha só. Vamos analisar aqui o que está acontecendo, tá? Então, o que a gente tem? Nós tínhamos o NaCl sólido, ok? Que passou por um processo de aquecimento. Quando ele passou por esse processo de aquecimento, o que a gente tinha, então? O Na mais líquido e o Cl menos líquido também, tá? Então, isso daqui que nós tínhamos, ok? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai montar primeiro você monta a equação da fusão, que no caso é essa que eu estou mostrando para vocês, ok? Em que você vai ter a presença dos íons. Depois a gente vai montar a reação que ocorreu no cátodo e depois a gente vai montar a reação que ocorreu onde? No ânodo, ok? Então, olha só. O que aconteceu no cátodo? No cátodo nós tivemos aí, ó, o sódio, certo? O Na+, ok? Que vai receber um elétron e vai se solidificar, ok? Então, ele vai de 1 para 0. Então, essa daqui seria a reação catódica. E no ânodo? No ânodo, a gente tem Cl-, ok? E
vai descarregar, né? Então, ele vai se transformar em Cl2 mais 2 elétrons. E aqui a gente vai ter que balancear a nossa equação. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, ó, em relação ao cloro, né? O que vai acontecer aqui, gente? O cloro é da família 7A, da tabela periódica. Então, ele tem 7 elétrons. A Cl- significa o quê? Que ele está estável, certo? Ele recebeu um elétron que ele precisava. Então, ele está com 8 elétrons na última camada, tá? Então, o que vai acontecer? Esse primeiro cloro vai perder aí o elétron, ok? Então, ele vai ficar com um elétron a menos. O que acontece? Quando o segundo também perder, então você vai ter dois átomos de cloro, ok? Que não estão estáveis, estão instáveis. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão formar aí uma ligação covalente. Então, a gente vai ter a formação do Cl2, porque o cloro, somente o Cl, ele, na forma atômica, ele não existe, tá bom? Na natureza. Tá? Então, vai ocorrer o processo primeiro com um átomo de cloro, ele vai perder um elétron, ok? Depois ocorre com o segundo, e aí eles vão formando ligação covalente. Tá? Isso vai ocorrer com todos os átomos de cloro presentes aí na substância iônica. Tudo bem até aqui? Sim, prof. Tá? Então, para balancear aí, né, essa quantidade de cloros, a gente coloca aí 2 elétrons, 2 Cl-, e aí, da mesma forma, para nós montarmos a equação global, o que a gente precisa fazer? Ter a mesma quantidade de elétrons. E, para isso, o que a gente vai ter que fazer com a equação do sódio? Multiplicar por 2. Exatamente. Então, a gente vai multiplicar a equação do sódio por 2, ok? Então, nós teremos aí, ó. Nossa, então, nós teremos aí 2 Na+, aqui nós teremos 2 elétrons e 2 Na0, ok? Que é o sódio sólido. Cancelamos aí os elétrons, tá? E aí, o que nos sobra, né? Na nossa equação. Ó, a gente pode cancelar aqui também. Aqui, ó, nós podemos também fazer assim, porque a gente quer cancelar também. Isso aqui vai mostrar para a gente todo o processo, desde o princípio, tá? Então, ó, o que você tinha no início? Você tinha o cloreto de sódio sólido, ok? Depois do processo da eletrólise, quais foram os produtos que você obteve? Você obteve o sódio metálico e obteve o cloreto, né, no caso o gás cloro gasoso. Tá? Tudo bem até aqui? Sim, prof. Ó, vamos fazer mais um exemplo. Por exemplo, o MgCl2. MgCl2, então, qual o primeiro processo? Primeiro você vai fazer a reação de fusão, depois você vai fazer a reação que ocorreu no cátodo, depois a do ânodo e, por fim, a equação global, tá? Então, nós temos aí o cloreto de magnésio. Então, o primeiro passo é fundir o cloreto de magnésio. Então, MgCl2 sólido, vou colocar aqui, ó, o símbolo de aquecimento, tá? E aí, o que a gente vai ter? Fala para mim, como é que fica a dissociação do MgCl2? Mg mais 2. Mg mais 2. Mais Cl-. Mais. Quanto de Cl-? 2. Isso. Ok? 2 Cl-. Então, aqui, ó, nós teremos líquido e aqui líquido, tá? Perfeito. Então, pronto. Essa equação aí é de fusão. Agora, a catódica. Quem é que está representando aí o cátodo, gente? Sempre quem vai sofrer o processo da redução é o metal, ok? Então, no caso, seria o magnésio.
Então, olha só, o que a gente vai colocar aqui, ó. Então, nós temos o Mg mais 2. Se ele está sofrendo redução, significa que ele está recebendo, ok? Está recebendo 2 elétrons. Como que eu sei que são 2 elétrons? Porque a carga é mais 2, ok? E está se solidificando, ok? Indo para Mg0. Então, essa seria a reação catódica. Agora, qual seria a equação anódica? Então, o que a gente tem? A gente tem o 2Cl-, olha esse aqui, ok? E está descarregando, então ele vai se transformar em Cl2 gasoso, tá? Por quê? Porque perdeu 2 elétrons, tá? Então, aqui, ó, 2Cl-, então 2 elétrons. Tudo bem até aqui? Sim. Tá? Então, feito isso, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai cancelar tudo, tá? Então, vou cancelar aqui os elétrons, ó, quantidade igual, então cancelamos aí os elétrons, cancelo esse Cl com esse daqui, esse Mg com esse daqui, ok? Não temos mais nada para cancelar, então agora a gente vai montar a equação global. Coloco antes da seta tudo que sobrou aqui, então, ó, MgCl2 sólido, mais nada, só tem isso. Setinha. Aí nós temos o Mg sólido e o Cl2 gasoso. Ou seja, aqui nós estamos tendo o quê? A decomposição, ok? Olha quais são os produtos formados, então. Nós temos a formação do magnésio sólido, ok? E do gás cloro. Tudo bem? Ó, vou colocar um aqui, eu quero que vocês façam, por gentileza. Ok, pronto. CaF2, que é o fluoreto de cálcio. Vou dar um minutinho para vocês. Pronto? Sim, pronto. Temos? Então, vamos lá. Então, a primeira etapa é mostrar a fusão. Como é que ficaria a fusão? Fala para mim. Ca mais 2. Fusão. Fusão. Nós precisamos fundir a substância iônica. Fundir. O que eu coloco aqui em cima da seta? Ah, o sinalzinho de aquecer. Isso, perfeito. Do aquecimento. Muito bem. A partir desse momento, o que a gente vai ter? Aquecemos a substância, fundimos. Quais serão os íons formados? Ca mais 2. Ca mais 2, que estará em qual estado físico? Fundiu. Líquido.
Líquido, muito bem. Mais o quê? 2 2 F menos. F menos, que estará em qual estado? Líquido. Líquido também, perfeito. Não está dando espaço aqui, tá? Mas é líquido. Muito bem, então fez a equação que representa a fusão, agora a gente vai para a semi-reação catódica, ou seja, aquela em que houve a redução. Como eu falei para vocês, a redução vai ocorrer com quem? Sempre com o cátion, ok? Então, no caso, seria o cálcio. Então, fala para mim, como é que fica a semi-reação catódica? Ca mais 2 Ca mais 2 mais mais 2 elétrons. Perfeito, se está reduzindo, está recebendo elétrons. Ca sólido. Perfeito, dona Gabi. Muito bem. Agora vamos à semi-reação anódica. Então, nós temos aí, como é que fica? 2 F menos, passando Tinha. F2 Isso, muito bem. mais F2 mais 2 elétrons. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem. Então, olha só. Só um detalhe, tá? Só um detalhezinho que é interessante que vocês decorem aí, tá bom? Em relação a esses não metais, tá? Que a gente vai, que são os mais trabalhados, ok? Quando você tiver, ó, Cl2, o F2, o oxigênio, o N2, todos esses aqui você vai representar no estado gasoso, tá? Em relação aos metais, gente, em relação aos metais, todos são sólidos em temperatura ambiente, exceto quem? Exceto o mercúrio, tá bom? Então, os metais, você vai considerá-los sólidos, ok? Na temperatura ambiente. Agora, se for o mercúrio, você já sabe que o mercúrio é líquido, tá? Ainda em relação aos não metais, o único não metal que a gente tem que é líquido é o bromo. Então, se for o Br2, você vai colocá-lo no estado líquido, tá? E se for o I2, que é o iodo, você vai colocá-lo no estado sólido. Bom? Então, isso aqui é interessante que vocês saibam, tá? Então, se for Cl2, F2, O2, N2, gasoso, tá? Agora, se for Br2, líquido. Se for I2, sólido. Todos os metais, exceto mercúrio, sólido. Se for mercúrio, líquido. Bom? Então, olha só. Voltando aqui para cima. A gente precisa multiplicar alguém aí? Não. Não, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai cancelar os elétrons. E, ó, mesma quantidade certinho. E dá para cancelar esse com esse. A gente consegue cancelar também esse daqui com esse daqui. Certo? Tem mais alguma coisa para a gente cancelar aí? Não, né? Não, pronto. Então, olha só. Da eletrose do fluoreto de cálcio, quais são os produtos que a gente obtém? A gente obtém o flúor gasoso e o cálcio sólido. Voltar para o computador. Ficou claro, então, a eletrólise a ígnea? Não, nenhuma dúvida. Alguma dúvida? Não entendi, Gabi. Não, nenhuma. Nenhuma? Beleza. Então, olha só, voltando para cá. E nessa parte da apresentação, né, você tem aí a comprovação do porquê, né, que essa reação é uma reação não espontânea. Né?
faz a aplicação, lá do DDP, olha só o que acontece. Então, você tem aí, ó, potencial de redução, ok, para o sódio, que seria de menos 2,71, e o potencial de redução para cloro, que seria de mais 1,36. Então, quando a gente joga lá, tá vendo? A fórmula é a mesma, tá? O potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente chega numa diferença de potencial negativa, que comprova que realmente, se não fosse pela passagem da corrente elétrica, esse processo não seria possível, ele não ocorreria naturalmente, tá? Então, ele só ocorre por conta da corrente elétrica, tá? Então, tá aqui a comprovação, tá mostrando aí, através do cálculo, né, do DDP, que esse processo é não espontâneo. Por quê? Porque o DDP é menor que zero, é negativo. Aqui nós temos o processo para obtenção do alumínio, tá? Então, o alumínio, ele é obtido a partir, né, desse minério que é a bauxita, ok? Que contém aí o Al2, ó, é a partir desse óxido, tá? O alumínio é obtido, que é chamado de bauxita. Então, aqui a gente tem a dissociação por fusão, ok? Então, isso daqui foi submetido ao aquecimento. Então, nós temos a dissociação do Al mais 3 e aqui O menos 2. Ok? Aqui, ó, o balanceamento da equação certinho, tá? E aí nós temos a semi-reação catódica, como a gente já viu, é o alumínio que sempre vai sofrer a redução. Então, no caso aqui, ó, Al mais 3, nós temos 4, então 4 vezes 3, então nós temos 4 alumínios Al mais 3, então vai dar o quê? 12, ok? De carga positiva. Então, para descarregar, a gente precisa de 12 cargas negativas. Então, tá aqui, ó, 12 elétrons, ok? Então, nós temos aí 4 Al0. A mesma coisa o oxigênio, né? Então, no oxigênio aí, nós temos aí 6 vezes menos 2 dá menos 12, ok? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, então, de 12 elétrons, ok? Da perda de 12 elétrons. Então, fazendo o cancelamento de tudo isso, olha só, então nós temos que, a partir do óxido de alumínio, nós obtemos o alumínio sólido e 3 mols aí de oxigênio gasoso. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Eletrólise ígnea, gente? Sim? Sim, Dani. Ok. Muito bem. Então, vamos à eletrólise aquosa. A eletrólise aquosa vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque esses compostos, eles serão dissolvidos em água, ok? E aí, o que vai acontecer? Vai entrar no processo, a gente vai ter que levar em consideração a autoionização da água. Tá? Lembra quando a gente trabalhou lá em produto iônico da água, né? A gente viu a autoionização? Então, o que vai acontecer? A água também vai sofrer o processo de ionização. Então, você vai ter, aí nessa eletrólise, você vai ter a presença de 2 cátions e de 2 ânions. Ok? Então, você vai ter a presença do cátion, que é oriundo, no caso do composto iônico, e você vai ter o cátion oriundo da água. Okay? A mesma coisa o ânion. Você vai ter o ânion, que é oriundo do composto iônico, e você vai ter o ânion oriundo da água, que no caso seria a hidroxila. Então, olha só, quando você for fazer o processo para descarregar as cargas, o que você precisa lembrar? Você vai ter que lembrar aqui, ó, dessa regrinha de prioridade para fazer a descarga, tá? Então, olha só, se o metal presente na sua solução
for metal da família 1A, ou metal da família 2A, ou alumínio, o que acontece? Eles têm prioridade menor do que o H+. Okay? Então, entre o H+ e qualquer um desses metais, quem descarrega é o H. Agora, o H+ tem prioridade inferior a todos os demais metais da tabela. Tá? Então, aqui, ó, você tem vários exemplos: manganês, zinco, ferro, qualquer outro metal que não esteja na família 1A, 2A ou não seja alumínio, tem maior prioridade do que o hidrogênio. Então, esses metais descarregam no lugar do hidrogênio. Tá? E já vocês vão ver na equação o porquê. A mesma coisa vai ocorrer aqui, tá? Em relação ao ânion. Então, nós temos aí ânions oxigenados. Então, por exemplo, aqui, ó, nitrato, sulfato, né, clorato. O que acontece? Todos esses que são oxigenados, mais o cloreto, que é o F-, eles apresentam prioridade inferior quanto à descarga em relação à hidroxila. Então, se você tiver que escolher entre esses, quem é que vai descarregar? Quem tem a prioridade para descarregar é a hidroxila, tá? Porém, se você tiver ânions não oxigenados, e aí a gente tem alguns exemplos, a gente tem o cloreto, brometo, iodeto. Se você tiver outros ânions, esses ânions têm prioridade sobre a hidroxila, tá? Então, eles descarregam no lugar da hidroxila. Então, olha só. Por exemplo, aqui, em relação ao cloreto de sódio. Então, você vai ter que montar, primeiro, a dissociação do eletrólito, que no caso é o cloreto de sódio. Depois, você vai ter que montar a alquionização da água. Então, aqui, ó, cloreto de sódio se dissocia em Na+, Cl-, ok? Aqui, ó, ele já está colocando o balanceamento, mas isso aqui você faz à medida que você vai montando todas as outras equações, tá? Então, aqui, ó, na alquionização da água. Na alquionização da água, o que a gente tem? Nós temos aqui a água se ionizando em H+, e OH-, ok? Então, nesse momento, o que você precisa para poder montar a equação, a semi-reação anódica e catódica? Verificar justamente o que a gente acabou de falar aqui em relação à prioridade, tá? Então, olha, quais são os cátodos que a gente tem? A gente tem o sódio e a gente tem o hidrogênio. Então, o que a gente precisa verificar? Qual é a prioridade? O sódio, onde que ele está na tabela periódica? Ele se localiza na família 1A da tabela periódica, ok? Então, olha só, a gente acabou de ver, ó, que é metal alcalino, que é o caso do sódio, olha ele aqui, ó, ele não tem prioridade sobre o hidrogênio. Então, o sódio não descarrega nesse caso. Quem descarrega é o H+. Tá? Então, entre o sódio e o Na+, quem descarrega é o H+. Ok? Em relação ao ânodo, a gente tem aqui o Cl- e tem o OH-. Então, mesma coisa, ó. Vamos analisar a regrinha. Então, aqui, ó, Cl- é ânion não oxigenado, ou seja, ele tem prioridade sobre a hidroxila. Então, a hidroxila não descarrega. Quem descarrega é o Cl-, tá? Então, olha só. Nós temos aqui a semi-reação catódica. Então, a gente já sabe que o sódio não descarrega. Quem descarrega é o hidrogênio. Então, ó, 2H+, porque aqui tem que estar tudo balanceado, ok? Mais 2 elétrons, e nós teremos aí a formação do hidrogênio gasoso. A mesma coisa no ânodo. Então, a gente não vai descarregar a hidroxila, a gente vai descarregar quem? O cloro. Então, 2Cl- a formação do cloro gasoso, mais 2 elétrons. Tá? Então, olha só. O que vai acontecer? A gente vai, então, cancelar. A gente vai cancelar tudinho. Cancela os elétrons, cancela aí, ó, cloros, hidrogênios, e aí a gente vai ver o que sobra. Então, nós temos aí, ó, que 2 mols de NaCl aquoso, mais 2 mols de água líquida, ok? Quais são os produtos que nós estamos formando aí? 2Na+,
mais 2OH-, mais hidrogênio gasoso, mais cloro gasoso. Outra coisa interessante que a gente pode mencionar aqui é o seguinte, ó, o Na- com o OH- vai formar o quê? Vai formar hidróxido de sódio. Então, a gente pode dizer que essa eletrólise vai ter um caráter básico, okay? Porque vai produzir aí como produto final o hidróxido de sódio. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Sim. Tá? Então, essa daqui seria a eletrólise, no caso, aquosa. Okay? Então, você precisa verificar aí a prioridade, tá? Tem que lembrar que a água também vai participar do processo, tá? Então, é isso aí que a gente vai ter como produto. Eu vou ter que parar por aqui, porque eu preciso abrir a sala no terceiro ano, tá bom? Na próxima semana, se vocês quiserem, a gente pode terminar esse assunto, tá bom? De qualquer maneira, eu vou gravar essa aula e vou colocar no Classroom, tá bom? Tá bom, Dani. Ok? Então, meus queridos e minhas queridas, um bom restinho de semana para vocês e a gente se fala na próxima semana. Bom? Tchau. Beijos. Beijo.